De História, a gente vai trabalhar o conteúdo Revoluções Inglesas. Primeiramente, a gente vai começar com uma definição do que foi esse período. Com a duração de quase 50 anos, entre 1642 e 1689, as revoluções inglesas foram cercadas por 4 momentos específicos. Esse período foi considerado a primeira grande revolução da burguesia dentro da Europa e início de uma mudança de tempos que questionava o absolutismo e a nobreza no poder. Como se deu essa revolução? Tudo começou com a morte da rainha Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem, pois não havia gerado um sucessor. Foi então que se iniciou uma nova era, a dinastia Stuart. O primeiro rei a governar nessa época foi o rei Jaime I. Então, esse tal rei começou a inserir diversas mudanças que não agradaram ao parlamento, nem tampouco à sociedade. A primeira dela foi a chamada intolerância religiosa, por ter influências católicas. Ele não permitiu o calvinismo, perseguindo todos aqueles que praticavam a tal religião. Além disso, ele passou a aderir o que foi chamado de direito divino dos reis. Concedeu aos monarcas grandes poderes do governo do Estado. Mas isso não se tratava de uma teoria na prática, e sim de um aglomerado de crenças e ideias. Com isso, Jaime I mostra um poder autoritário, onde a opinião que importava era somente a dele, somente a opinião do rei, desbaratando o parlamento, ou seja, desvalorizando as opiniões do parlamento. Então, o rei Jaime I vai morrer em 1625. Seu sucessor vai ser o seu filho, Carlos I. Vai suceder, e continua com os mesmos ideais do pai, além de mudar as tarifas alfandegárias e implementando o que foi chamado de Ship Money, imposto cobrado apenas em regiões portuárias, naquelas regiões onde tinha tráfego de navios, de comércio, de portos. Após tantas desavenças entre o rei e o parlamento, foi instalado uma guerra civil, quando o exército de Carlos I foi derrotado e ele foi executado em 1649. Ele foi condenado por traição contra a Inglaterra. Entre os anos de 1649 e 1658, ocorreu o que foi chamado de Revolução Puritana. Nessa época, a Inglaterra era governada por Oliver Cromwell, que também acreditava no autoritarismo do rei com base no governo. Cromwell vai morrer em 1659, tendo seu filho como seu sucessor. Mas seu filho não obteve o mesmo prestígio no poder. Foi então que o parlamento e a sociedade tomaram uma decisão muito arriscada. E que decisão arriscada era essa? Era a restauração da monarquia Stuart. Surge então o retorno da dinastia Stuart, período que foi governado por Carlos II e em seguida por Jaime II. Entre os anos de 1658 e 1688. No entanto, as divergências do parlamento permaneciam. O reinado de Carlos II durou até o ano de 1665, sendo sucedido pelo seu irmão Jaime II, que tinha como um dos principais objetivos de reinstruir o catolicismo e o absolutismo na Inglaterra. Esse rei sofria ameaças do retorno ao velho modelo de governo. Os parlamentares então se organizaram em um poderoso exército para combater Jaime II. Então, Jaime II, temendo ser decapitado, vai fugir para a França, ou seja, ele vai se refugiar na França, refugou-se na França. Então, para substituí-lo, os parlamentares escolheram o genro de Jaime II, Guilherme Orange, que assumiu o trono com o título de Guilherme II, em 1668. Esse episódio ficou conhecido como Revolução Gloriosa, porque ocorreu sem um derramamento de sangue. Não houve uma guerra para isso. Então, o novo monarca assinou a Declaração dos Direitos, Bill of Rights, documento que pôs fim ao absolutismo e instalou na Inglaterra uma monarquia constitucional, sistema que limitava definitivamente os poderes do rei e moderava os do parlamento. Bem, então com essa nossa breve explicação, a gente passa para um exercício agora, para melhor aprofundar esse conteúdo. Não esqueçam de ler um resumo também para ajudar vocês. A gente se encontra numa próxima ocasião. Até a próxima aula. Tchau, tchau.